Resfriado, tosse, gripe, febre, sinusite, asma, rinite. Está chegando a hora de se prevenir contra as doenças de inverno. As mais comuns são as que atingem a garganta e o aparelho respiratório. Os dias frios, o clima úmido e as mudanças bruscas de temperatura são a combinação ideal para a propagação dessas doenças, que precisam, aliás, ser acompanhadas de perto para evitar complicações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como superar o desconforto das doenças de inverno. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale e hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Jennifer Mânica. Oi, Jennifer. Oi, Lisa. Oi, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode estar participando do nosso programa através do Twitter, @Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. E o nosso entrevistado de hoje é o médico Alessandro da Silva Schulze. Ele também é professor do curso de medicina aqui da Univale, especialista em medicina da família e comunidade, mestre em saúde da família, entre outras especialidades, né? Professor, bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde. Bom, doutor Alessandro, em termos gerais, o que as pessoas podem fazer para se prevenir para esse momento de frio que vem por aí? A partir do princípio que a gente vai precisar se adaptar à mudança de temperatura. Então, conferir a previsão do tempo, dar uma olhadinha pela janela e se abrigar de acordo com aquilo que for necessário. E as outras formas de lidar com essas doenças de inverno, em termos gerais, seriam as recomendações que a gente pensa quando pensa em manter saúde e qualidade de vida. Ou seja, uma das lutas nessa época é a gente conseguir manter uma atividade física, principalmente para quem faz atividade física fora de casa, se torna mais difícil, mas se abrigar bem e tentar manter a atividade física regular que vai contribuir para manter a saúde nessa época. E pensar também na alimentação, que é uma época que às vezes a gente acaba investindo mais em alimentos mais pesados, em coisas que são mais calóricas, que são mais confortáveis, sim, mas não esquecer que frutas, verduras, legumes vão fazer parte do cardápio agora também, de modo que a gente consiga os nutrientes necessários para enfrentar essa fase. Bom, você poderia explicar quais são as principais causas da gripe? A gripe, na sua forma oficial, né, é um vírus. Então, a gripe ela vai sempre ser causada por um vírus, cujo nome científico é influenza, e a influenza ela vai ter uma série de sorotipos, de subtipos que mudam todos os anos. Tem alguns que circulam anualmente, já antigos, e tem alguns novos que mudam todos os anos. Então, esse grupo de vírus aí que a gente chama influenza é o causador da gripe, sempre. Já que a gente está falando dos tipos de vírus, né? Eu fico imaginando de que maneira, então, as vacinas contra a gripe são realmente eficazes, conseguem atingir esses vírus, né? Como você vê isso? Essa dificuldade do vírus da gripe, ele muda anualmente, então ele circula pelo mundo, as novas formas de vírus surgem geralmente no Oriente, na China, e algumas formas novas vão aparecer todos os anos. O que se faz é pegar aquelas formas mais comuns do ano anterior e, digamos, fazer uma vacina que atinja essa maior parte dos tipos de vírus. Por isso a vacina nunca vai ser 100%. Ela vai proteger na medida em que eu sou capaz de produzir os anticorpos e vai proteger contra aqueles vírus cujos anticorpos eu vou produzir contra a vacina. Então, eu posso ficar gripado recebendo a vacina? Posso, mas eu vou estar protegido pelo menos daquelas formas mais comuns. Entendi. Agora fiquei curiosa, por que os vírus acabam vindo do Oriente? Tem uma explicação para isso? Se acredita que seja resultado de uma certa promiscuidade na convivência lá entre suínos, que são muito criados naquela região, China, Vietnã, Malásia, aves, e existe uma passagem de vírus de aves para suínos até o ponto em que, por mutações e pelo contato com o ser humano, esses vírus se tornam capazes de infectar seres humanos e passar de um ser humano para outro. Aquela gripe H1N1, que é a gripe A, hoje ela é considerada uma gripe sazonal. Ela circula todo ano, o mesmo vírus lá, vindo do Oriente, passando nessa época de inverno por aqui. Mas na época ela foi identificada principalmente entre criadores de suínos no México.
Foi onde surgiu a epidemia na época, então tem muito a ver com isso. Aves, suínos e o contato com seres humanos. Professor, explica pra gente o que é gripe e o que é resfriado. A gripe é provocada pelo vírus da gripe. O resfriado é provocado por uma série de outros vírus, coronavírus, rinovírus, e o que vai diferenciar na prática é a intensidade dos sintomas. A gripe é uma doença febril, aguda, tem que ter febre. E eu vou ter tosse seca, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, um quadro um pouco mais generalizado. Vai me botar de cama mesmo. O resfriado, ele geralmente não tem febre, ou se tem uma febre baixa, vai acontecer por algum desses vírus com mais coriza, tosse também, às vezes dor de cabeça, mas sem aquele mal-estar tão generalizado que o vírus da gripe causa. A gripe, ela tem mortalidade maior, enquanto que o resfriado é basicamente benigno. Vai ter, às vezes, alguma complicação, mas é muito menos frequente do que as complicações pela gripe. Agora, eu fico sempre pensando na etimologia, né? Quer dizer, resfriado vem do resfriar-se? Sim, é por sim. aí mesmo? Em inglês, eles têm os termos, né? Cold, bem frio, e flu, de gripe, que vem da influenza. Então, tem uma relação com o resfriar-se. Ok. Mas mesmo assim, existem vírus em jogo aí também, Sim. No caso do resfriado. Sim, são dois grupos de doenças infecciosas. A gripe com seus vírus e o resfriado com seus vírus. Ok. Existem pessoas que têm maior tendência a adquirir esse tipo de doença? A aquisição da doença, da gripe e do resfriado também vai se dar por transmissão respiratória. Então, a gente pensar quem está mais exposto é quem está mais fechado com outras pessoas, né? Se a gente está aqui no estúdio fechado, um de nós está com resfriado, com uma gripe, é mais fácil pegar do que no ambiente aberto. Então, todos os lugares onde tem aglomeração, quem está na sala de aula, quem está no escritório, em sistemas de ar fechados, a transmissão é maior. Se eu ficar sozinho em casa, eu não vou pegar de ninguém, né? No inverno, a gente fica mais em ambientes fechados. Também contribui para a transmissão do vírus. E, por outro lado, algumas pessoas vão ter uma facilidade maior de, se não pegar os vírus, mas pelo menos de ter mais consequências pelos seus problemas anteriores. Então, quem já tem doenças prévias, diabetes, obesidade, problemas cardíacos, doenças pulmonares já existentes, esses vão ter consequências mais graves de uma gripe, por exemplo. Ok. E fumantes? Como a gente pode enquadrar a categoria dos fumantes? Eles também são mais predispostos ou não, necessariamente? Se imagina, se entende que o cigarro vai diminuir as defesas, ele diminui a nossa capacidade de eliminar as secreções respiratórias. Então, como esses vírus vão se instalar ali nas secreções respiratórias, quem fuma vai eliminar menos a secreção, vai eliminar menos o vírus. E um outro aspecto para o fumante é aquele que já tem um problema pulmonar pelo uso a longo prazo, tem enfisema, tem bronquite crônica pelo cigarro, esse vai entrar nos grupos de risco para ter complicações pela gripe. Pois é, e alguma dica mais específica para quem é fumante? Porque, claro, né, todo mundo sabe que fumar não faz bem para a saúde, mas as pessoas continuam fumando. Tem alguma orientação específica? A ideia em relação ao cigarro é, se conseguir parar, pare de fumar. Se não conseguir, fume o menos que conseguir não fumar. E existe tratamento, a gente sabe que existe uma diferença, assim, quem tenta parar de fumar sozinho vai conseguir em 3% das tentativas. Quem tenta parar de fumar com ajuda, consegue em 30% das tentativas. Então, melhora muito, mesmo que não seja sempre. As unidades de saúde aqui em Itajaí, algumas delas, tem na estratégia de saúde da família e na Policlínica Central, no nível secundário, daí tem grupos de tratamento do tabagismo que fornecem apoio, que fornecem medicamento quando necessário. Então, a ideia é pensar em parar, ou se não conseguir parar, pelo menos diminuir o consumo de cigarro. Doutor Alessandro, todo mundo tem uma receitinha própria para enfrentar a gripe. Quais são as recomendações comprovadas para superar essa doença? Então, comprovado para superar a gripe é se vacinar antes. Essa é a melhor opção. A segunda, mas não é receitinha caseira. Isso, não é receitinha caseira. A receita caseira básica é lavar as mãos.
lavar as mãos, evitar passar a mão no rosto e, se possível, evitar os ambientes fechados, porque é aí que a transmissão do vírus vai se dar. Então, a higiene das mãos é essencial. Eu vou tocar um objeto contaminado, o vírus pode sobreviver horas, até de um dia para o outro, em cima de um objeto, e eu vou passar a mão no nariz, no olho, e o vírus vai penetrar no meu organismo, não só por via respiratória, né? E se eu evitar isso, eu evito o contato com o vírus, diminuo as chances de pegar. Uma vez que eu adquiri a gripe, as receitas caseiras que se sabe que podem funcionar são canja de galinha. Tem estudos mostrando, tem uma revisão do British Medical Journal de alguns anos atrás, alguns estudos do Chest que mostram que canja de galinha tem algumas substâncias que parecem estimular as nossas defesas, e canja de galinha, a receita da vovó, Olha, tem algum benefício. Ela tinha razão. Tinha razão. Bacana. Tem muito estudo de coisas caseiras para infecções respiratórias em geral, não só para gripe, em crianças. E daí uma coisa também de receita caseira que tem demonstração de que faz diferença é mel para tosse em crianças. Uma colher de mel para aliviar a tosse, seja lá qual é a causa, mas das infecções respiratórias altas funciona para crianças. Só lembrar que criança menor de 1 ano não deve comer mel pelo risco de uma infecção alimentar que chama botulismo, né? Mas os maiores de 1 ano poderiam usar uma colherinha de mel. Bacana. Nutritivo também, né? Também. Aquela coisa mal não faz. Uhum. Agora, doutor Alessandro, falando ainda sobre as mãos e tal, no ápice ali do contágio com o HN1, as pessoas estavam usando bastante o gelzinho, né? Em qualquer lugar, lojas e tal, o pessoal tinha lá o gel. Ainda faz diferença? Quer dizer, é bacana adotar isso, independente desse tipo de contágio maior e tal? Faz diferença. Teve uma certa paranoia ali na época. Sempre existe o medo de repetir uma infecção tipo a gripe espanhola lá dos anos 18 a 20, que matou 30 milhões de pessoas. Essa epidemia ali do H1N1 foi bem mais benigna do que se pensava. Deu lá 25 mil mortes em vez de 30 milhões da gripe espanhola. Mas trouxe algum benefício, né? A gente começou a fazer mais vacina, isso faz diferença, e começou a ter esses cuidados de higiene. Então, o gel, esfregar o gel, deixar ele evaporar, faz diferença e pode ser sempre utilizado. E se as pessoas não tomarem cuidado, a gripe pode trazer consequências mais sérias? Tem uma mortalidade considerável. Estava dando uma olhadinha nos números do ano passado. A gripe em si não mata, ela passa. O problema é quando ela se complica, né? Se a gente pensar assim, uma coisa que é a complicação da gripe, que a gente chama de síndrome da angústia respiratória aguda, ou seja, a falta de ar pela inflamação do pulmão, que pode acontecer pela gripe por outros motivos. Ano passado teve mais de 30 mil internações por essa inflamação do pulmão. Esses números do Brasil? Do Brasil. E destes teve ali uns 16% com mortalidade, com morte por essa síndrome. Dentre esses casos de síndrome respiratória aguda grave, houve uns 3.500 aproximadamente que foi por complicação de gripe. Então, existe em torno de 8%, 7% de morte por gripe. Agora, existe alguma situação em que passou a gripe, eu fiquei com algum resquício, com uma consequência que eu vou precisar fortalecer alguma coisa, o meu pulmão ficou atrofiado, enfim, estou usando um termo bem popular. Mas, passando a gripe, você pode ter sido prejudicado de alguma maneira mais incisiva no seu organismo como um todo? É isso, a gripe ela é uma doença aguda, então o mais preocupante é essa complicação aguda da falta de ar. No momento em que ela está acontecendo. Ali. Uma gripe, ela deve ter febre por uns 5 dias. Se passar disso, procure ajuda. Ok. A dispneia, a falta de ar, pode acontecer antes. Às vezes, outras complicações, lá em uns 5% das vezes, vai acontecer uma rinocinusite, uma infecção daí por bactéria dos seios da face, que são esses espaços dos ossos juntos do nariz. E aí a pessoa passou da gripe e continuou com tosse, catarro, esverdeado, amarelado, dor de cabeça, que vai levar, às vezes, semanas, e usar daí alguns tratamentos pode diminuir esse tempo. Mas não se espera que tenha alguma lesão, alguma complicação pulmonar, a não ser que seja muito aguda. A longo prazo, a princípio, não.
Ok. Certo, a gente vai fazer um intervalo, já voltamos a conversar com o médico Alessandro da Silva Chouze. O tema de hoje são as doenças respiratórias. Já voltamos. Hoje estamos conversando sobre as doenças de inverno. Nosso entrevistado é o médico Alessandro da Silva Chouze. Doutor Alessandro, ainda voltando à questão das vacinas, né? Elas estão realmente sendo indicadas como algo bem importante que pode ajudar a evitar as gripes. Agora, por que tem muita gente que reage mal à vacina? Houve alguns relatos de, tomei a vacina, daí fiquei ruim, enfim, coisas que a gente costuma ouvir por aí. Existe sempre uma proporção de reação à vacina, né? Um estímulo às defesas do nosso organismo e, às vezes, o resultado pode não ser aquilo que se esperava. A maior parte das pessoas não vai ter nenhuma reação. Algumas vão ter reações que podem ser reações alérgicas, inchaço nos olhos, na boca, falta de ar, até o extremo de ter um choque anafilático por alergia à vacina. Pode acontecer com qualquer vacina. Essa vacina que tem sido usada, ela já está em uso há vários anos, então é relativamente segura. O índice de complicações graves é muito baixo. Por outro lado, as pessoas podem acabar confundindo alguns sintomas respiratórios por infecção que casualmente vão acontecer junto com a vacina. Apesar da gente tentar fazer as vacinas na época antes de começar as gripes, eu posso levar dias até desenvolver a gripe depois de ter sido contaminada. Posso me contaminar e ficar 3, 4 dias sem sentir nada. Nesse meio tempo faço a vacina, daí começo com uma gripe e boto a culpa na vacina. Entendi. E mesmo assim, a orientação é para que a vacina seja tomada todo ano, é isso, né? Isso, porque a imunidade que ela confere não dura muito mais do que isso e porque os vírus vão mudando ano a ano. Então, são defesas novas para vírus novos. E as vacinas estão mudando também, é isso? Sim, a composição da vacina sempre vai refletir o que aconteceu no ano anterior. Que ações de saúde pública podem ser adotadas para diminuir os casos mais graves e também o contágio da população? Assim, então a gente aprendeu algumas coisas depois daquela epidemia lá, aquela pandemia da H1N1, que não foi tão grave, mas que deixou algumas lições importantes. Uma é a gente ter ampliado a vacinação. Outra é ter dado mais importância aos casos de gripe e garantir acesso. Então, passou a se dar mais importância quando a pessoa chega num serviço de saúde com gripe, não se diz mais, é só uma gripe. Então, se passou a ter um pouco mais de atenção com isso e isso permite que a gente consiga vigiar melhor aquelas pessoas que estão desenvolvendo sintomas graves. Por isso, em termos de saúde pública, em primeiro lugar, quando existe o caso de gripe, a gente ter acesso para a pessoa no serviço de saúde e que ela consiga ser atendida. Sendo atendida e ela tendo qualquer complicação, que ela possa retornar ao serviço. Então, as unidades de saúde de família terem acesso para as pessoas e os pronto-atendimentos também, para poder identificar os casos graves. Por outro lado, a gente pode voltar na saúde pública ao princípio de grande parte das nossas formas de prevenir doenças infecciosas, que é aleitamento materno. Se tiver aleitamento materno, lá no primeiro ano de vida, a gente diminui a incidência de infecções respiratórias nas crianças, garantindo aleitamento exclusivo até os 6 meses. Isso diminui o número de infecções. A partir daí, se eu tiver atividade física, como a gente estava falando no começo, uma alimentação adequada, eu melhoro as minhas defesas. E a vacina vai ajudar não só quem recebe a vacina, mas ela diminui a circulação do vírus. Então, quando tem várias pessoas vacinadas, se eu consigo atingir os níveis de vacina, eu estou protegendo inclusive quem não foi vacinado, porque o vírus circula menos. A gente tem conseguido atingir esses níveis aqui em Santa Catarina. Então, o resultado em termos de cobertura vacinal é bom. Bacana. Agora, doutora Alessandra, além da gripe, resfriado, que é os clássicos que todo mundo enfrenta anualmente, tem uma série de ites, né, que entram nesse pacote, especialmente na época do frio, né? Bronquite, faringite, rinite, sinusite, a gente já falou algumas. As pessoas costumam confundir muito os sintomas de tudo isso, né? Dá para dar uma panorâmica sobre essas outras? Por que elas também acabam acontecendo, se manifestando mais no inverno, né? Então, pensando assim,
tem esse grupo de doenças infecciosas que elas são doenças agudas e que vão acontecer durante um período de tempo. A gripe vai ter uma semana de gripe, vai passar. O resfriado vai ter 1, 2 semanas de sintomas, vai passar. Se não passou, tem complicação. Sinusite, infecciosa, pneumonia, vão complicar essas doenças agudas. Mas ou trata ou complica e também passa. Diferente daquelas situações de doenças respiratórias crônicas e que vão sempre voltar ou que nunca passam. O resfriado que não resolve, a gripe que já está aí faz um mês, não é mais gripe. Vai ou ser uma condição da pessoa num sentido de doença alérgica, como a rinite alérgica, a rinite sazonal, que vai acontecer numa época do ano, às vezes na primavera. A asma também vai ter sintomas respiratórios, às vezes com tosse, além da falta de ar. E a gente deve lembrar que tem coisas infecciosas que podem demorar a passar e que daí tem que ser investigadas também, como tuberculose. Porque aquela tosse que persiste por mais de um mês, a gente precisa procurar saber o que é. Pode ser uma doença alérgica, como a rinite ou a asma, pode. Mas pode ser uma coisa grave e que também transmite, como a tuberculose, que em Itajaí tem um grande número de casos. Olha só. Agora, mesmo assim, em relação aos sintomas, então, talvez o principal indicador seja o tempo. Tem que passar naquele tempo X, uns 5 dias a febre. Podia resgatar para a gente? Sim, gripe não deve passar mais de 5 dias a febre, porque se passar, a gente deve verificar a possibilidade de ter uma complicação. E os sintomas mais leves, de tosse, coriza, da gripe, do resfriado também, devem se resolver em 1 a 2 semanas. Se a gente tem rinite, que pode piorar, seja alérgica, seja sazonal nessa época, com os ambientes fechados, mofo, umidade, frio, a gente vai ficar com coriza, tosse, nariz entupido, dor de cabeça o inverno inteiro. Então, o tratamento é outro pelo sintoma crônico prolongado. Ok. Então, professor, doutor Alessandro, alguma recomendação especial para as crianças? Primeiro, aquilo que a gente falou, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses faz toda a diferença pelas infecções respiratórias, e evitar leite de vaca até 1 ano de idade, mesmo depois que já começou a receber outros alimentos, evitar leite de vaca ajuda a evitar alergias, como a rinite, como a asma. A gente falou do cigarro, o uso do cigarro pelos familiares, né? Seja a mãe, mesmo fora da gravidez, seja outras pessoas que fumem dentro de casa, isso vai trazer mais sintomas respiratórios, está relacionado com otites, que são infecções da orelha média na infância, mesmo que não seja a mãe que está fumando, mas outros familiares fumando dentro de casa, traz maior risco de infecção. A outra questão é trabalhar os ambientes em que a criança fica, isso passa pela escola necessariamente. Tentar, apesar do frio, manter os ambientes ventilados, investir na higiene das crianças, principalmente onde tem acúmulo de gente, né, com a sala de aula, com o gel, com o evitar tocar a mão no rosto, nos olhos, que são uma porta de entrada para os vírus. No primeiro friozinho do ano, eu já vi várias crianças ficarem ruinzinhas. É bem isso, eu imagino que seja o problema, né? Agora, doutor Alessandro, ainda uma última pergunta para a gente finalizar. Muitos médicos também falam sobre os banhos muito quentes, né? E é uma coisa tentadora. Quem é que não quer tomar um banho quente no inverno, né? O que dizer sobre isso? O problema do excesso de calor na água do banho é que vai agravar uma coisa que já acontece com o frio, que é o ressecamento da pele. Então, a gente tem uma camada de gordura protetora. E essa camada de gordura protetora vai ser retirada pelo sabão, pelo sabonete, e vai ser retirada mais ainda quando a água está mais quente. Então, eu tirando essa camada de gordura protetora, eu tenho 2 resultados. A pele fica seca, e naquelas pessoas que já têm uma oleosidade maior na pele, no couro cabeludo, em que acontecem dermatites no couro cabeludo também, mais nessa época, vai acabar produzindo gordura em excesso para tentar repor aquilo que perdeu. Também não está salvo também. Não está salvo, pelo contrário. A ideia é tentar manter a temperatura agradável, mas evitar quente demais e tomar banhos rápidos.
Nada de ficar lá naquele calorzinho. E eu acho que a saída também é um problema, né? Quando sai do ambiente bem quente Quem e tem lá principalmente fora. rinite, asma, como falou das crianças nessa mudança de temperatura, quem tem rinite e asma vai ter consequência da mudança de temperatura do ambiente externo e nessa saída do banho, por exemplo, também. Então, sair bem abrigado para não ter uma crise de rinite. Tá bom, acho que a gente aprendeu um pouco sobre esse momento, né, Jennifer? Espero que você que esteja em casa também tenha conferido aí as informações trazidas pelo médico Alessandro da Silva Chose. Obrigada pela presença. Ele também é professor do curso de medicina aqui da Univale, especialista em medicina da família, mestre em saúde da família. Obrigada pela participação. Eu agradeço. A gente se encontra no próximo Viva Voz. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.